eu sou a professora Ana Josefa e estamos aqui para mais um bloco de português língua não materna nível intermédio. Hoje vamos falar de cinema. Pois é, vamos ver o nosso bloco de hoje. Amanhã vamos ao cinema? Vamos ver se aceitas o meu convite, não é? Vamos então ver aqui o bloco. Portanto, o plano para hoje: visionamento e interpretação dos trailers do filme O Leão da Estrela de 1947 e 2015, leitura da sinopse do filme O Leão da Estrela de 1947 e vamos depois à gramática com o uso dos pronomes relativos invariáveis que e quem. No final deste bloco vais ser capaz de compreender a sinopse de um filme, inferir a ação principal de um filme e as características das personagens e também conjecturar o desenrolar da ação de um filme. As aprendizagens essenciais convocadas para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Então, vamos aqui ver um trailer deste filme, O Leão da Estrela, numa versão mais atualizada, porque a primeira proposta é de 1947, esta é uma versão mais atualizada deste mesmo filme e que todo o panorama, todo o cenário também é diferente, embora o tema em si e a história em si seja idêntica, não é? Mas adaptada de alguma forma aos novos tempos. Vamos então ver? Futebol são horas passadas ao sol, rapazes que esfolam os joelhos em campos de terra batida e uma união tão grande entre adeptos e jogadores que toda a gente sabe o nome de toda a gente. Partiste-me o coração, Divanei, partiste-me o coração em mil pedaços. E neste verdadeiro futebol em que os holofotes não contam para nada, quem manda são os leões de Alcochete. Lindo. Já não ganhamos nada há uma data de anos, mas agora basta-nos ir ganhar ao inferno. Isso fica onde? Eu não percebo porque é que eu também tenho de ir. Porque é um fim de semana em família, precisamos passar algum tempo juntos. Mas já não quer ser criada! Pai, eu disse ao Eduardo que nós éramos ricos, que o pai fazia investimentos em ações e negócios, pequenas mentiras, mas também não é isso que faz o mundo girar à volta? Onde é que tu achas que a tua filha foi buscar este lado da Aldrabona? E onde é que ele está? O meu marido está numa reunião de trabalho. Toma, embrulha, mete um laço e leva de presente para casa ao palhaço. Tu estás a dizer que vais vir para o Brasil com o Eduardo e é só isso? Mas só vamos conseguir isso se vocês fingirem mais uma vez que são ricos. Não sabes fazer nada que não tenha ovos. Uma omelete! Quanto menos roupa nós tivermos, menos se nota as diferenças de classe social. O verdadeiro dinheiro é invisível. Então, mas se é invisível, onde é que o guardam? O Leão da Estrela. 2 palavras. Impressionante. É o José Mourinho das mentiras. Um passo sempre à frente. Um filme de Lionel Vieira. Ele sabe e está a fingir que não sabe, Carla. E eu também sei que ele esteve no jogo, mas parece que a mulher dele não sabe. Ou se calhar sabe e está a fingir que não sabe. Estas mentiras é uma coisa lixada. Um gajo perde-se nisto. 26 de novembro nos cinemas. Muito bem, então vimos aqui este trailer, não é? Do filme O Leão da Estrela, de Lionel Vieira, de 2015. E como pudeste ver, não é? Portanto, trata-se de um filme bastante engraçado, não é? Pois é. Portanto, e que tipo de filme é este? Os filmes que nos dão vontade de rir, que são cómicos, que tipo de filme é? Então vamos ver. Ora bem, estiveste atento, não é? E temos aqui alguns exercícios para fazer. Então, o tema do filme O Leão da Estrela é a vida de um jogador de futebol, a vida de uma família rica ou o futebol e as mentiras de uma família. O que é que te parece, de acordo com aquilo que nós vimos neste trailer? Qual é a resposta certa? Pois é esta mesmo, não é? Portanto, tratava-se de futebol, girava muito à volta do futebol, não é? Mas também das mentiras de uma família, não é? Porque eram pobres
e fingiam ser ricos. Agora, as ações do filme decorrem sempre em casa, em vários locais ou sempre no estádio de futebol. Onde é que se passaram as ações? Portanto, daquilo que nós vimos, no breve trailer que vimos, os espaços eram sempre os mesmos? As pessoas estavam sempre no mesmo sítio? Ou mudavam de local? O que é que te parece? Vários locais, não é? Portanto, havia partes que eram no estádio de futebol, havia uma parte que era no local de trabalho do Sr. Anastácio, havia outras partes que eram dentro de casa, portanto, havia vários cenários e, portanto, as ações do filme decorrem em vários espaços. Lionel Vieira é o ator principal do filme, o treinador de futebol ou o realizador do filme. Portanto, quando se diz o filme O Leão da Estrela, de Lionel Vieira, quer dizer que Lionel Vieira é o realizador do filme, portanto, é a pessoa que fez o filme, é o realizador, o produtor do filme. Agora temos aqui o filme O Leão da Estrela é... Que tipo de filme é este? É uma comédia? É um filme de ficção científica ou é um musical? O que é que nós vimos ali? Vimos várias situações que nos davam vontade de rir, não é? Que eram cómicas. Não parecia que houvesse nada que lembrasse a ficção científica, pois não havia nada que estivesse relacionado com o espaço ou algo do género. E também não era propriamente, portanto, as imagens que vimos não eram propriamente imagens em que as pessoas estivessem a cantar e a dançar e assim, pois não? Pois é. Então, é mesmo uma comédia, não é? Porque era um filme cómico. Aquilo que nós vimos era cómico. Agora, vamos ver um outro trailer da versão, podemos dizer original, ou da primeira versão deste filme, O Leão da Estrela, e que é de Artur Duarte e que foi realizado em 1947, portanto, no século passado, não é? Portanto, no século XX, ainda a preto e branco, não é? Porque nessa altura ainda não se fazia filmes a cores e, portanto, vais ver que é diferente, bastante diferente daquilo que nós vimos no primeiro trailer. Até porque no tempo também está mais espaçado no tempo, já foi no século passado, em 1947, portanto, na primeira metade do século XX. E, portanto, não havia a tecnologia toda que temos hoje. Porque a tecnologia que temos hoje no cinema é muito diferente daquela que havia antigamente. Vamos então ver esta proposta? Vamos lá. Boa tarde, Sra. Joaquina. Boa tarde, Sr. Anastácio. Onde vai com tanta pressa? Vou para o Porto. Vou para o Porto. Vou para o Porto. Vou para o Porto. Isto é que vai ser um desafio. Aposto já aqui que são 3-1 a favor do Sporting. Mas o meu Simão não está. Foi para o futebol. Não perde um desafio. Tal como o meu. Tal como foi até para o campo. Então cá pelo Porto. É verdade. Vim assistir à vitória dos Leões. E que grande vitória. Sei. Outra mentira? Tem de ser, mas esta é a última. Não, mais mentiras não. A filha das crianças. Olha, criança, a malha pornográfica. Ora bem, então, este trailer, como viram, não é? Bastante diferente do primeiro, embora tenhamos ali muitas semelhanças, porque o tema é o mesmo, não é? E podemos ver alguns cenários até idênticos, se assim podemos dizer, porque temos também as situações que são passadas no estádio de futebol, temos situações passadas em casa, temos situações passadas no local de trabalho do Sr. Anastácio, não é? E temos ainda, portanto, a conversa sobre as mentiras, não é?
Portanto, há aqui pontos de referência que são comuns nos dois trailers. E também o título é o mesmo, não é? Porque o filme é praticamente o mesmo, mas com uma história ligeiramente diferente e também num tempo diferente, como já vimos. E como viste, as imagens aqui eram a preto e branco, não tinham a mesma nitidez, portanto não eram tão claras, não se viam tão bem como aquelas que vimos portanto, no primeiro trailer, não é? E, portanto, a tecnologia também era muito diferente. E por acaso, este já era um filme sonoro, não é? Já tinha som, porque antigamente até havia o cinema mudo, não é? Em que as personagens não falavam, não se ouvia nada, só se via as imagens, mas não tinham som. E este aqui já é um filme sonoro, que já tem som. Ora bem, então, de acordo com aquilo que nós vimos em relação a este segundo, portanto, a este primeiro, aliás, a este segundo filme, não é? Este segundo trailer, o tema deste filme é o mesmo do filme homónimo de 2015. Portanto, aqui é homónimo porque tem o mesmo nome, está bem? A palavra homónimo quer dizer que tem o mesmo nome. Portanto, o tema deste filme é o mesmo do filme homónimo de 2015. Isto é verdadeiro ou falso? Depois, na linha B, as equipas de futebol e o local de realização dos jogos são os mesmos nos dois filmes. Depois temos... Este filme de 1947 é preto e branco porque nessa época não havia filmes a cores em Portugal. Verdadeiro ou falso? Na D, as palavras futebol e mentira são as palavras-chave deste filme. Verdadeiro ou falso? Depois temos O Leão da Estrela, de 1947. É um filme de ficção científica. Será verdade? Não. Vamos então ver. Então, o tema do filme. O tema deste filme é o mesmo do filme homónimo de 2015. É verdadeiro, não é? Sim, é verdadeiro, porque o tema é o mesmo. Portanto, fala-se de futebol, não é? Bastante futebol, e também das mentiras de uma família, não é? Portanto, a família que finge ser uma família rica, não é? Depois, as equipas de futebol e o local de realização dos jogos são os mesmos nos dois filmes. Será verdade? Não, não é? Pois não. Portanto, no primeiro filme, portanto, o trailer que nós vimos primeiro, o filme de 2015, portanto, a equipa, o jogo era em Barrancos dos Infernos, no Alentejo, e no primeiro filme era no Porto. Portanto, são locais diferentes, não é? E, portanto, aqui a resposta é falsa. E agora, este filme de 1947 é preto e branco, porque nessa época não havia filmes a cores em Portugal. Isto é verdade. Naquela altura ainda não havia filmes a cores e, portanto, é verdadeira. Agora, as palavras futebol e mentira são as palavras-chave deste filme. Isto é verdade ou não? Futebol e mentira são mesmo as palavras-chave, efetivamente. Portanto, é verdade. O Leão da Estrela, de 1947, é um filme de ficção científica. E isto é verdadeiro ou falso? Achas que o filme é de ficção científica? Não havia naves espaciais nem coisas do género? Pois não. Pois não. Então, quer dizer que é falso. Muito bem. Agora vamos avançar. E vamos aqui para este slide onde temos a sinopse do filme. E temos aqui o cartaz que já apareceu antes. Ora bem, então vamos observar o cartaz. O cartaz tem ali, portanto, a figura do Sr. Anastácio, que é o Leão da Estrela, portanto, um senhor muito entusiasta do futebol, e depois temos ali outras informações. Temos quem é o produtor, o realizador do filme, temos o ator principal, que é o António Silva, portanto, temos o título do filme, temos aqui várias informações, não é? Temos as personagens, portanto, os atores principais que participaram nesse filme e, portanto, temos então ali a figura do senhor rico a fingir, não é? E, portanto, estas são as informações que nós temos no cartaz. Agora, ali em relação à sinopse do filme, o que é uma sinopse? Sabes? Pois é, a sinopse é
um resumo do filme. Sim? Isso é que é a sinopse do filme. E então nós temos ali algumas informações pontuais sobre o filme e depois temos a sinopse, que é o resumo. E então vamos passar a ler. O Leão da Estrela, 1947, portanto, que é o ano do filme, não é? Produção e rodagem, 1947. Portanto, foi a altura em que o filme foi feito, nesse ano. A duração do filme, 121 minutos. O género do filme é comédia. A realização é de Artur Duarte. O argumento de João Bastos, Ernesto Rodrigues e Félix Bermudes. Portanto, o argumento tem a ver com o conteúdo, a história em si, não é? Depois temos aqui o resumo do filme. Portanto, O Leão da Estrela é uma comédia hilariante. Anastácio, fanático do Sporting, vai ao Porto com a família e aproveita para ver um jogo do clube do seu coração. Ficam hospedados em casa da família Barata, que tinham conhecido numa estância de férias. Anastácio, escondendo a sua condição social à família Barata, continua a fazer-se passar por homem rico. A situação complica-se quando os Baratas decidem ir a Lisboa. Ora bem, portanto, este é o resumo que nós temos aqui, que nos vai dar a introdução ao filme, de alguma forma. E temos ali algumas palavras destacadas. Temos a palavra hilariante, a palavra fanático, a palavra hospedados, temos a expressão estância de férias e a expressão condição social. Ora, nós vamos ver então o que é que estas palavras e estas expressões significam, o que é que querem dizer. Portanto, para poderes compreender melhor o texto. Então, aqui temos o exercício. Vamos fazer corresponder as palavras ao significado. Portanto, temos as palavras hilariante, fanático, hospedar. Nós temos aqui o verbo hospedar, o verbo no infinitivo. Nós tínhamos a palavra hospedado no texto, não é? Temos estância de férias e condição social. E depois temos ali os vários significados. Temos, portanto, na 1 temos lugar onde se passa férias. Depois temos cómico. No 3 temos pessoa que se dedica entusiasticamente a algo ou a alguém, portanto, alguém que é apaixonado por qualquer coisa. Depois temos ali receber alguém em sua casa, no 4, e no 5, situação profissional e económica em que alguém se encontra. E então vamos ver qual é o significado que corresponde a cada uma das palavras, certo? Então vamos lá. Hilariante. O que é uma coisa hilariante? Hilariante quer dizer o quê? Hilário, hilariante, quer dizer cómico, não é? Portanto, é algo que nos faz rir. Portanto, é cómico. Fanático. Uma pessoa fanática é uma pessoa que... É isso? É uma pessoa que se dedica entusiasticamente a algo ou a alguém. Neste caso, o Sr. Anastácio era fanático por futebol, não é? Portanto, se bem te lembras do primeiro trailer, não é? A esposa dele dizia que ele estava numa reunião e ele estava num jogo de futebol. Portanto, o Sr. Anastácio era um senhor fanático por futebol. Depois temos a palavra hospedar. O que é hospedar? Hospedar, temos a palavra hóspede. O que é que te parece? E temos ali ainda lugar onde se passa férias, receber alguém em sua casa, situação profissional ou económica em que alguém se encontra. Hospedar é receber alguém em sua casa. Portanto, a família do Sr. Anastácio ficou hospedada em casa dos Barata, da família Barata. E, portanto, hospedar é receber alguém em sua casa. Portanto, foram recebidos em casa do Sr. Barata. Agora, a estância de férias. Estância de férias, portanto, é um lugar onde se passa férias. É o que temos ali no número 1. Exatamente. Agora, condição social. A condição social é o quê? A situação profissional e económica em que alguém se encontra. E, neste caso, o Sr. Anastácio escondia a sua situação social, não é? A sua condição social. Porque ele não era rico, mas fingia ser-se rico, não é? E, portanto, como estava a fingir a ser rico, estava a esconder a sua condição social. Portanto, a sua situação
profissional, não é? Portanto, que trabalho tinha e a sua situação económica, que poder de compra, que dinheiro é que teria, se tinha muito, se tinha pouco, não é? Agora, vamos preencher aqui a ficha técnica do filme. E nós tínhamos, portanto, com aquilo que vimos e aquilo que lemos na sinopse e também a informação do cartaz, vamos então preencher o título do filme. Já sabes de cor, não é? O Leão da Estrela. Muito bem. Depois, aqui, o género. Que género de filme é? É uma comédia? É um filme de ficção científica? É um filme de aventuras? Que tipo de filme é? Já vimos que é um filme que nos faz rir, portanto é uma comédia. O realizador desta, portanto, da primeira versão é o Sr. Artur Duarte. Muito bem. E o ano da realização? No século passado, no ano de 1947. O ator principal, como é que se chamava o senhor? Aquele senhor que estava ali no cartaz, com um ar muito distinto. António Silva, muito bem. E a duração do filme? Ainda te lembras? Quantos minutos eram? 121 minutos. Muito bem. Exatamente. E tu? Portanto, o filme O Leão da Estrela é uma comédia, não é? E tu? Qual é o teu género de filme preferido? O que é que gostas mais de ver? Filmes de animação? Filmes de ficção científica? Filmes de mistério? Aventuras? Que tipo de filme? Pois é, deixo-te aqui esta pergunta. Agora vamos à gramática. Pois é, vamos à gramática. E vamos ver aqui algumas frases. Temos aqui, eu vi um filme. Vi o filme O Leão da Estrela. E depois temos ali, o filme que eu vi é O Leão da Estrela. Ora bem, nós vamos usar aqui, hoje vamos falar aqui na gramática dos pronomes relativos que e quem. E os exemplos que temos têm exatamente a ver com a utilização destas duas palavrinhas, que, apesar de serem muito pequenas, acabam por ser importantes na construção das frases. Portanto, vimos o primeiro exemplo, não é? Eu vi o filme O Leão da Estrela, o filme que eu vi é O Leão da Estrela. Depois temos o Sr. Anastácio falou com a família Barata. A família Barata mora no Porto. E agora, juntando estas duas frases, sem que haja muitas repetições, vamos usar o pronome que. E então fica, o Sr. Anastácio falou com a família Barata que vive no Porto, não é? E, portanto, não vamos repetir duas vezes a família Barata. Temos aqui mais outro exemplo. Falaste com uma senhora. A senhora é secretária do Sr. Barata. E agora, juntando as frases, utilizando novamente aqui o pronome relativo quem, não é? Então, fica a senhora com quem falaste é secretária do Sr. Barata. Portanto, temos aqui o pronome quem, que vem acompanhado de uma preposição, que neste caso ali, nesta frase, é o com, não é? Depois temos a frase de falaram de um homem na televisão. O homem é o Sr. Anastácio. E vamos juntar as duas frases e fica então o homem de quem falaram na televisão é o Sr. Anastácio. E, portanto, temos aqui, mais uma vez, a utilização do relativo, não é? Quem, com a ajuda da preposição de o homem de quem falaram na televisão é o Sr. Anastácio. E depois temos aqui a E, que diz o Sr. Barata deu um bolo ao rapaz. O rapaz é meu vizinho. E então, juntando as duas frases, o rapaz a quem o Sr. Barata deu o bolo é meu vizinho. Estás a ver? Portanto, esta palavrinha, não é? Acaba por ter uma grande importância quando juntamos frases simples para construir uma frase nova, não é? Portanto, sintetizando aqui, o pronome que é utilizado para pessoas e para coisas e o quem é sempre utilizado para pessoas, não é? Mas com a ajuda da preposição, que pode ser com de, a ou outras, não é? E agora vamos completar aqui este exercício com que ou quem e depois no exercício seguinte vamos utilizar só o quem com preposição. Então vamos lá. O filme que
estou a ver é o meu preferido. Portanto, aqui teríamos o que, porque não podíamos pôr o filme quem estou a ver. Não fica bem, pois não? Pois é. Então, o filme que estou a ver é o meu preferido. Agora aqui, a pessoa para que mandei o presente faz anos amanhã. Fica estranho. Então, a pessoa para quem mandei o presente faz anos amanhã. A casa de que te falei fica perto da praia, não é? Porque não podemos dizer a casa de quem te falei, porque a casa não é uma pessoa. Então, vamos pôr aqui o que. A casa de que te falei fica perto da praia. Depois temos os livros. Se é os livros, também não é pessoa. Então, os livros que lemos são muito interessantes. E depois temos, não consigo lembrar-me de alguém, do ator, não é? Não me consigo lembrar-me quem é este ator. A senhora, portanto, temos pessoa, tem que ser quem. A senhora com quem falei fez um cruzeiro no Pacífico, certo? Muito bem. Agora, vamos ao exercício seguinte, em que vamos utilizar, portanto, as preposições, mas antecedidas de, portanto, das preposições a, de e em. A menina com quem estás a brincar é minha amiga. A pessoa deste o livro, portanto, a pessoa a quem deste o livro anda na minha escola. Agora, a senhora que te falei vive no outro lado da rua. A senhora de quem te falei. A senhora de quem te falei vive no outro lado da rua. E depois temos a florista com quem falámos não tinha rosas. E por fim, a rapariga quê? A rapariga de quem falaste esteve comigo no cinema, não é? Mas também poderia ser a rapariga com quem falaste esteve comigo no cinema, também dava. Tínhamos essa possibilidade. Não podia ser, era o que, não é? Porque estamos a falar de pessoas aqui. Ora bem, então, o que é que nós fizemos hoje neste bloco? Visionámos 2 trailers do mesmo filme, O Leão da Estrela de 1947 e de 2015, e falámos acerca do filme e vimos os pronomes relativos invariáveis que e quem. Portanto, o desafio que te deixo é este. Tiveste a oportunidade de ver os 2 trailers, vais escolher a versão que mais gostaste e vais imaginar a continuação do filme. Vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.